Senhoras e senhores, dando, portanto, continuidade ao nosso programa no 13º Fórum de Lisboa, O Mundo em Transformação, Direito, Democracia e Sustentabilidade na Era Inteligente. Vamos ter agora o nosso painel Segurança Pública e Federalismo Cooperativo, enfrentando as organizações criminosas. Para mediar o debate, eu convido ao palco o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Raul Araújo Filho. Para participar das discussões, eu convido o Procurador-Geral da República, Paulo Goné Branco. O Diretor-Geral da Polícia Federal, Andrei Augusto Passos Rodrigues. O Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. E o Ministro do Superior Tribunal de Justiça e Corregedor Nacional de Justiça, Mauro Campbell Marques. Eu passo a palavra para o nosso moderador, ministro Raul Araújo Filho, e desejo a todos um excelente painel. Bom dia a todos. Quero fazer especiais referências, cumprimentos e agradecimentos à organização do evento pelo convite para participar deste 13º Fórum de Lisboa, realização anual de muito sucesso, todos sabemos, e cumprimentar os integrantes desta mesa de trabalho. E refiro ao governador do Estado de São Paulo, Dr. Tarcísio de Freitas, ao diretor-geral da Polícia Federal, Dr. Andrei Passos Rodrigues, ao meu colega do Superior Tribunal de Justiça, ministro Mauro Campbell Marques, ao Procurador-Geral da República, Dr. Paulo Goné Branco, acho que a conselheira não virá, né? E não vou ter que apresentar tão notórios participantes deste painel e usaria esse tempo inicial para destacar a importância do tema que será aqui enfrentado: segurança pública e federalismo cooperativo, enfrentando as organizações criminosas. A importância do tema deste painel é evidente sob pelo menos 3 aspectos que destaco. Numa perspectiva de ordem prática, temos que as pesquisas, várias pesquisas divulgadas, revelam tratar-se a segurança pública da principal preocupação, principal problema referido pelas populações, ou pela população brasileira, pelas populações dos estados brasileiros, no seu dia a dia. De fato, o avanço das organizações criminosas, especialmente daquelas vinculadas ao narcotráfico, traz uma perturbação diária na vida de boa parte dos brasileiros, especialmente daqueles que moram em zonas menos favorecidas das cidades, com menor infraestrutura, onde a coletividade é refém
desses comandos violentos de acelerados que aplicam uma justiça que é tão própria deles como rápida e cruel, que ninguém ousa desafiar. Então, uma grande parcela da população vive esses horrores e isso é muito perceptível do ponto de vista prático. Num enfoque jurídico-constitucional, também temos a importância desse tema de segurança pública e federalismo cooperativo, uma vez que traz a debate a fragilidade historicamente reconhecida da Federação Brasileira. Uma proposta de federalismo cooperativo é vista por alguns, como mais um fator de fragilização, de enfraquecimento dos Estados federados no Brasil frente ao poder central da União. No contexto em que há pouco já tivemos também, sob a égide do federalismo cooperativo, a aprovação de uma reforma tributária que praticamente subtrai dos estados brasileiros a atribuição para instituir e cobrar tributos, que na reforma fica transferida para um órgão gestor central, um comitê gestor, e assim não mais fica nas mãos de cada estado. Então teremos, para alguns, estados-membros sem competência tributária efetiva e agora também sem uma força pública própria, autônoma, pois as polícias militares e judiciárias atuarão sob a precípua influência do poder central, aglutinador da cooperação federativa. Há um livro muito valioso, um estudo valioso sobre esse tema, da fragilidade da Federação Brasileira, do historiador e publicista Hidalgo Chateaubriand Pereira Diniz, Federação Hemiplégica e Semidemocracia. É um livro que recomendo e verticaliza o exame dessa questão num primoroso estudo histórico e de direito comparado entre as principais federações existentes no mundo e conclui ser o Brasil a mais fraca federação entre todas, e todas aquelas que aqui se refere, incluindo a África do Sul, graças ao que ele diz, ao primado das práticas dominantes concentradoras conduzidas pelo Executivo Federal. Falei em 3 perspectivas. Então, a terceira perspectiva, falamos de uma perspectiva de ordem prática, mostrando a importância no dia a dia das populações desse tema da segurança pública. Numa perspectiva jurídico-constitucional, também o questionamento acerca da própria existência da Federação Brasileira e sua fragilidade. E agora trago também um enfoque filosófico, onde a crise de segurança pública nos enseja recordar de Thomas Hobbes. Há uma relação direta e fundamental entre a falha do Estado em proteger seus cidadãos e o conceito contratualista que justifica a própria existência do Estado soberano na perspectiva hobbesiana. Para Hobbes, o Estado surge, sabemos, como uma necessidade absoluta para tirar a humanidade do estado de natureza, no qual se tem a guerra de todos contra todos. Bellum hominis contra homines, sendo a vida do estado de natureza
solitária, pobre, desagradável, brutal e curta, como diz Hobbes no seu Leviatã. Então, é o medo da morte, é o desejo de autopreservação que leva os homens a abrirem mão de suas liberdades e direitos, liberdade natural, para firmar um contrato social de concepção de um Estado, de uma autoridade soberana para a qual transferem os poderes e seus direitos. Então, o Estado tem esse papel fundamental de garantir segurança e ordem. São esses os principais objetivos do Estado. Proteger a vida e a propriedade. E se esse poder soberano, que deve ser insuperável, incontrastável, irresistível, supremo, se ele não consegue colocar em prática o seu poder de punir aqueles que desrespeitam as leis, mantendo a paz social, ele falha no seu principal objetivo. É a falha da própria razão de ser, da própria razão de existir do Estado, que é prover segurança. Então, esse descumprimento do contrato social pelo Estado traz consequências. Dentre elas, um retorno ao estado de natureza, com a volta daquele medo e insegurança existente no estado de natureza, a perda de legitimidade da autoridade do Estado, que se baseava exatamente naquele compromisso de garantir a preservação da lei e da ordem, o que faz com que os cidadãos passem a questionar o seu dever de lealdade para com o Estado e de obediência, gerando, então, uma possibilidade do surgimento de milícias e de grupos de autodefesa, dado que já não se confia nas instituições existentes. O risco da desobediência civil, tudo isso baseado numa falha central do Estado ao não cumprir o seu objetivo fundamental de ter a segurança pública. Nesse painel, nós teremos as explanações acerca desses importantes temas de perspectiva prática, jurídico-constitucional e filosófica, a cargo dos palestrantes que são pessoas com larga experiência na área de segurança pública, como é o caso do governador de São Paulo, é o Estado brasileiro, Tarcísio de Freitas, é o caso do Procurador-Geral da República, Dr. Paulo Gonet Branco, do ministro do Superior Tribunal de Justiça, ex-secretário de Segurança Pública, ex-integrante do Ministério Público do Estado do Amazonas, o ministro Mauro Campbell Marques, e do delegado federal e diretor-geral da Polícia Federal, Dr. Andrei, que nos trarão suas experiências acerca deste importante tema. Inicialmente, podemos iniciar então com o Dr. Andrei Passos Rodrigues, a quem tenho a satisfação de passar a palavra. Bom dia a todas, bom dia a todos. É uma honra, um privilégio poder compartilhar essa mesa com tão ilustres autoridades. Cumprimento o ministro Raul Araújo, cumprimento também o ministro Mauro Campbell Marques, Dr. Paulo Gonet Branco e também o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas.
Dos 3 pontos que o senhor cita aqui, ministro, eu vou me ater mais ao ponto do mais pragmático, mais prático, porque temos discutido muito a respeito dessas pautas de segurança pública e é preciso até apresentar aquilo que estamos fazendo, né? Não só a Polícia Federal, mas acho que o Estado brasileiro como um todo, e os bons avanços que temos conseguido. Eu sou daqueles que procura ver o copo meio cheio e quero trazer aqui alguns dados. Todos sabemos que segurança pública não é um problema de polícia. Segurança pública é uma questão que envolve toda a sociedade, que envolve os atores públicos, mas também privados, que envolve políticas públicas e que envolve muito mais do que a simples e mera atuação das forças de segurança. E aqui eu começo também com alguns exemplos, e acompanhava o painel anterior, onde o governador Tarcísio falava da cooperação interfederativa, fundamental para esse avanço e um dos esteios do que a Polícia Federal tem feito nesse último período, ao menos. E casos concretos, aqui só para exemplificar a importância do poder público, dos 3 níveis de governo. Cito um caso recente agora, que tornou-se um problema de segurança pública em Guarulhos, no aeroporto de Guarulhos, onde o crescimento desordenado da região ao redor do aeroporto está trazendo impactos, né, muito negativos, impactando não só a questão de segurança, mas a questão econômica também, porque atraso de voos, perdas de conexão, enfim, todos os contratempos que estão acontecendo e que não eram inicialmente problema de segurança pública, mas que hoje se tornaram, e aí a necessária que já estamos fazendo, junto com as forças de segurança do Estado de São Paulo, importantes ações naqueles momentos, naquela região. Sabemos todos que, e isso é um lugar comum, o crime organizado é transnacional, deixou há muito de ser local, deixou há muito de ser regional e, portanto, só a união, só o esforço coletivo vai conseguir vencer esse grande desafio. Eu tenho dito que ou vencemos juntos ou vamos perder sozinhos. Nós temos que necessariamente buscar o apoio uns dos outros. Não há, ministro Raul, nenhuma instituição brasileira capaz de enfrentar sozinha esse enorme desafio do crime organizado. Por mais competente que seja, por mais efetivo que tenha, por mais tecnologia que disponha, é fundamental esse pilar da cooperação. E esse enfrentamento precisa ser feito com inteligência, precisa ser feito com estratégia, precisa ser feito com tecnologia, precisa ser feito com preparação dos profissionais de segurança pública. Eu aqui cito o ministro Gilmar Mendes, num evento recente, que já reiteradas vezes tem falado que crime não se combate cometendo crime. E acrescento eu, violência não se combate cometendo violência. Não se faz trabalho sério de segurança pública com espetacularização, com achincalhamento de pessoas investigadas. Não se faz segurança pública sem que tenha-se essa premissa do resguardo também de direitos fundamentais. E esse é um esforço diário nosso na Polícia Federal para que mantenhamos essa diretriz muito clara. Eu tenho falado sempre sobre isso, falei nesse foro aqui ano passado, e espero continuar até o final da nossa gestão falando a respeito desse tema, né? Hoje não há mais um herói da Polícia Federal, não tem mais um japonês da Federal, um hipster da Federal, não tem mais investigados sendo filmados à porta de sua casa às 6 da manhã, não tem mais preso. Alguém dos senhores viu algum preso algemado, exposto à imprensa? Alguém sabe o nome de um policial federal hoje que esteja em destaque? Então, isso eu espero seguir, repito, até o final da nossa gestão, com essa diretriz, com essa política clara de resultados e menos espetacularização e maior efetividade. E o crime organizado... Quero cumprimentar o doutor Sidney, que acaba de chegar aqui, da FGV, a quem agradeço também pelo convite e oportunidade.
Saudar também meu colega, Dr. Castilho, nosso adido policial aqui em Lisboa, em nome de quem cumprimento os nossos 15 mil profissionais da Polícia Federal. E o crime organizado, eu tenho visto também com preocupação algumas reportagens falando sobre o avanço de determinada facção criminosa, de determinada banda criminal mundo afora, inclusive aqui em Lisboa. Eu tenho contato direto, não só com o nosso adido aqui, mas com as polícias locais, o Dr. Luiz Neves, diretor-geral da Polícia Judiciária, e muitas vezes se tem um superdimensionamento desse cenário, onde nós precisamos tratar o crime organizado como tal, como facção criminosa, como banda criminal. Eu entendo a necessidade de uma revisão legislativa, se fala hoje, que se apelidou, né, da lei antimáfia, que, na verdade, eu concebo como uma oportunidade de melhorar a nossa legislação de enfrentamento ao crime organizado, sem fazer importações, às vezes, simplistas, que não se adequam à realidade brasileira e que precisam de um tratamento diferenciado. Eu acho que tratar, o governador falou também na questão de terrorismo, ou outros falam de máfia, eu acho que a gente precisa tratar crime organizado como tal, como facção criminosa, porque tecnicamente e no meio, na maneira de combater, em muitos se diferenciam desses outros perfis que às vezes se propala por aí. Nós, agentes públicos, nós temos a necessidade de atender os anseios da sociedade. A gente precisa discutir as teorias, discutir questões filosóficas, como o ministro Raul bem aqui trouxe, mas precisamos entregar à sociedade. Então, o que a Polícia Federal está fazendo, cumprimento aqui também o ministro Raul Jungmann, uma referência para todos nós, também na área de segurança pública, é um privilégio tê-lo aqui, ministro. O que a Polícia Federal tem feito? Fundamentalmente, alicerçada em 3 importantes eixos: a integração doméstica, nacional, a cooperação internacional, o primeiro eixo. Segundo, a descapitalização, ou seja, o enfrentamento ao poder econômico, ao poder logístico das organizações criminosas. E o terceiro, a prisão de lideranças que saiam desse circuito, estejam em presídios. Eu acho que a pauta dos presídios e sistema prisional mandaria outro painel para tratar disso, mas é um tema que precisa ser enfrentado, porque ali nasceram organizações criminosas, ali crescem organizações criminosas, e dali, muitas vezes, se comanda o crime organizado. Nós tivemos e aqui entro na questão da cooperação internacional, tivemos uma vitória histórica, e ano passado eu anunciava aqui a candidatura de um brasileiro para chefiar a Interpol, e conseguimos essa vitória no ano passado. Hoje, a maior associação de polícias do mundo, são 196 países, é chefiada por um brasileiro que comanda essa instituição tão importante. Nós ampliamos as nossas adjudanças da Polícia Federal para 34 países nos 5 continentes. Participamos da Ameripol, eu sou o secretário executivo da Ameripol, participamos da Europol, participamos da Interpol com o secretário-geral e vários outros colegas que lá estão. No campo também, e aqui já encaminho para o final, da cooperação, eu preciso destacar a cooperação interna, onde nós lançamos semana passada, o ministro Mauro Campbell nos deu a honra de presenciar o evento lá no estado do Amazonas, a inauguração do Centro de Cooperação Policial Internacional, que era também uma, entre aspas, promessa ano passado, que hoje é uma realidade, que lá no estado do Amazonas, na cidade de Manaus, está funcionando, reunindo os 9 estados amazônicos e os 9 países amazônicos para o enfrentamento ao crime ambiental, crime organizado em geral. E eu destacaria, aí sim, para finalizar, a integração interna, dentro dessa questão do nosso pacto federativo ou cooperação interfederativa, como com precisão o governador Tarcísio aqui salientou. Nós hoje, doutor Paulo, temos 34 forças integradas de combate ao crime organizado nas 27 unidades da federação, que são ambientes que reunimos
todas as polícias estaduais, as polícias federais, alguns deles, inclusive, com as guardas municipais, coordenados pela Polícia Federal, financiados pela Polícia Federal, para que façamos o enfrentamento ao crime organizado, não só daquelas situações mais diretamente afetas à atribuição da Polícia Federal, mas também aquilo que aflige a todos os cidadãos no dia a dia. Fizemos mais de 300 operações, e eu peguei alguns números aqui dos estados aqui representados. Fizemos no Rio de Janeiro, terra do meu amigo Paulo Gonet, 16 operações agora no ano passado. No Amazonas, do nosso querido ministro Mauro Campbell, foram 15 operações ano passado, 4 no estado de São Paulo, mais de 300 operações no total, milhares de prisões, indiciamentos e resultados muito importantes. E eu saliento, só para encerrar, também a integração com o setor privado, setor produtivo, e aqui registro, em relação ao Centro de Cooperação da Amazônia, a parceria fundamental do projeto AMAS, que é Amazônia, Segurança e Soberania, que é financiada pelo Fundo Amazônia e pelo BNDES, um investimento de mais de 300 milhões de reais, que impulsionou essa iniciativa e nos permite ter hoje esse grande ambiente de trabalho. Presidente Beto Simonetti, na nossa querida cidade de Manaus, da qual eu tive a honra de iniciar minha carreira e de receber também o título de cidadão amazonense, o que muito me orgulha. Então, o que eu diria é que esses eixos funcionando e todas as ações integradas trazem frutos, trazem resultados, com o emprego de tecnologia, com essas parcerias, é o que nós precisamos cada vez mais fazer, acelerar e trabalhar em conjunto. Obrigado. Agradeço, cumprimento o doutor Andrei Passos Rodrigues por sua excelente explanação, enfatizando a necessidade de cooperação institucional entre os órgãos públicos e também uma atuação mais profissional e institucional da Polícia Federal, do órgão que dirige, preocupado com os respeitos às garantias fundamentais dos investigados, que naturalmente também têm de ver preservados os seus direitos durante as investigações. Agora, na sequência, ouviremos o Procurador-Geral da República, o Dr. Paulo Gonet Branco, a quem tenho o prazer de passar a palavra. Muito obrigado, meu amigo Raul. Eu gostaria de cumprimentar todos aqui presentes, na pessoa do nosso coordenador do dispositivo, o ministro Raul, e cumprimentar também todos os que estão aqui, os tantos amigos que eu vejo aqui na plateia, mas cumprimentar especialmente nas pessoas do nosso ministro Raul Jungmann, que é uma referência nesse tema desse painel, que é a segurança pública. Muito obrigado, ministro Raul, por tudo que o senhor fez pelo Brasil nesse setor. E é muito, e foi muito. Cumprimentar também todos aqui na pessoa do nosso príncipe do direito constitucional, o nosso querido, o nosso admirado, o nosso paradigma de jurista, de homem público, professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Os senhores devem ter visto nos jornais recentemente uma notícia de que o mercado financeiro, os gestores de fundos, o pessoal da Faria Lima, né, que, como dizem em São Paulo, agregaram um novo item para a avaliação de riscos, que é o fator PCC. As facções criminosas, elas estão numa nova fase. Elas agora também, além de atuar no crime propriamente dito, também estão atuando na área dos combustíveis, transportes públicos, saúde, serviços urbanos, mercado imobiliário e mercado financeiro. É algo que não pode acontecer. O ministro Raul, com toda pertinência, lembrou que não há Estado onde há concorrência
com uma facção no campo do domínio da força, no campo do domínio da definição do modo de vida. O crime organizado, atualmente, ele tem realmente uma atuação que, embora a gente não possa tornar hiperbólica, como advertiu o nosso diretor-geral, o André Rodrigues, ela não pode ser desconhecida. Ela está agora também instaurando uma economia paralela infiltrada no centro da legalidade. Para as pessoas terem uma ideia, alguns números que eu trouxe aqui, entre essas organizações criminosas que se tornam internacionais, elas movimentam perto de 300 bilhões de dólares. Não é pouca coisa, não é nada negligenciável. E essas organizações criminosas elas operam em rede, em múltiplas jurisdições, em tempo contínuo. E as técnicas de abordagem dessa criminalidade não podem ser aquelas que nós dispunhamos quando cuidávamos da criminalidade de esquina de bairro. A técnica de abordagem tem que ser lúcida, tem que ser eficiente e tem que ser atualizada com a nova forma de atuação dessas organizações do mal, que desafiam audaciosamente a soberania do Estado e, sobretudo, afligem esse momento que nós conseguimos estabelecer depois de renhidas lutas ao longo dos séculos para a imposição de um certo modo civilizado de convivência em que a dignidade da pessoa humana é o centro, é o vértice de todas as ações de uma sociedade. Os senhores terem uma ideia também de como que essas organizações elas floresceram e estão cada vez mais difundidas, não só territorialmente, mas também no âmbito das suas atividades, o tráfico de cocaína se tornou uma fatia menor da lucratividade dessas organizações, dá em torno de 15 bilhões de dólares. Mas o cybercrime está numa posição 10 vezes superior a isso em termos de lucratividade. E, falando em cybercrimes, nós temos essa triste posição de quinto país com o maior número de ataques. O Brasil é o quinto país com o maior número de ataques cibernéticos. Em 2024, foram 1.379 crimes dessa ordem por minuto. Não é o total, por minuto. A FEBABAN calcula prejuízos da ordem de 10 bilhões de dólares. E essa criminalidade, portanto, ela não é mais localizada, ela não é mais estadualizada, ela não está mais apenas nos presídios. Ela ocupa um espaço nacional e ocupa também, como se tornou corriqueiro dizer, uma configuração transnacional. E o que é importante é que os países que falham em dar uma resposta estruturada a essa criminalidade, eles entram naquela condição pária de paraíso penal. E não é esse o caso do Brasil. Nós estamos aqui no Brasil, e eu sou testemunha do trabalho da Polícia Federal, nós conduzimos isso no Ministério Público, não só o federal, como também dos estados, sempre um esforço por atualizações da metodologia do combate à criminalidade nas suas mais variadas formas. O mal, hoje em dia, ele é planificado, é coordenado, e a resposta ao mal também não pode deixar de ser de outra forma. Nós temos que atuar de forma integrada e de forma inteligente. A finalidade vai ser essa: interromper a governança paralela imposta pelo crime na sociedade, defender a supremacia da legalidade que
existe para a proteção dos direitos fundamentais. E o que nós temos feito sobre isso? Então, nos estados e também no Ministério Público Federal, cada vez mais há um redimensionamento e também um aperfeiçoamento da atuação dos GAECos. GAECos são grupos de atuação especial de combate ao crime organizado. Nós temos também esses GAECos, eles investem esforços para casos complexos, para articulação com forças de segurança local, e o seu objetivo, o seu foco se centra, sobretudo, nos casos de corrupção sistêmica, facções criminosas, tráfico e lavagem de dinheiro. Num país como o nosso, o Brasil, de espraiadas longitudes, a cooperação estruturada é indispensável para que nós tenhamos resultados proveitosos. E isso significa integração dos entes federativos, integração de toda a estrutura tridimensional do federalismo brasileiro. Isso não significa perda de autonomia dos entes federados, mas tem que significar exercício responsável das competências próprias, dos poderes próprios, orientados sempre a metas que, sendo de cada uma dessas unidades federadas, vai ser também de toda a federação. E, para isso, nós temos que combinar capacidades financeiras, de inteligência, para respostas jurídicas, respostas administrativas coordenadas. No CNMP, o Conselho Nacional do Ministério Público, para dar um exemplo disso, em 2024, nós estruturamos um segmento da atuação do Ministério Público focado para as eleições, para prevenir a infiltração de organizações criminosas na administração pública, especialmente dos municípios. E fizemos, então, um modelo de ação integrada dos Ministérios Públicos do Estado, dos GAECos, dos núcleos de inteligência dos Ministérios Públicos, tudo isso para identificar, para repelir e para punir a influência das organizações criminosas no processo eleitoral. O foco nosso também tem que ser na inteligência, e na inteligência voltada ao aspecto financeiro. Nós temos a premissa de que uma das melhores formas, mais eficientes de combate à criminalidade é asfixia financeira. E, para isso, nós temos que nos valer ao máximo dos elementos de inteligência dessa área de financeira. E, para isso, nós temos também nos valido do COAF, e especialmente com os seus relatórios de inteligência financeira. Para vocês terem uma ideia, em 2024 foram 18.762 relatórios de inteligência financeira, que são primordiais para o combate eficiente à criminalidade organizada. E nós temos também a satisfação de ver afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, no tema 990, a constitucionalidade do compartilhamento desses relatórios, desde que por meios formais, para que haja a investigação criminal sem a necessidade de prévia autorização judicial. Há um aspecto interessante do combate às organizações criminosas no mundo inteiro, que é a cooperação. Sem a cooperação de todos os órgãos, esse combate se frustra. E, para vocês terem uma ideia, essa cooperação precisa de ser feita de uma forma mais rápida, menos burocrática, sempre submetida ao controle jurisdicional, mas a partir de uma confiança recíproca de todos os órgãos que compõem essa estrutura de combate ao mal.
nós temos com Portugal uma cooperação internacional para combate à criminalidade, que permite trocas de informações imediatas do Ministério Público Federal com a Procuradoria-Geral da República aqui de Portugal. E providências que levariam 1 ano para serem complementadas, não fosse essa troca de informações imediatas, levam aqui em Portugal, a gente consegue fazer em dias, em questão de dias. Isso é importantíssimo para que haja eficiência na luta contra a criminalidade transnacional. Claro, todos esses elementos estão submetidos ao controle jurisdicional e sempre se faz de uma forma formal. Mas a superação de embaraços burocráticos, a possibilidade de contato direto dos órgãos de Ministério Público, dos órgãos da polícia do Brasil com Portugal, tem permitido uma atuação muito mais sólida e eficiente. Para isso também, nós temos que anotar uma iniciativa, também nessa área de ganhar eficiência, superando embaraços burocráticos. Nós não podemos deixar de observar, como um fato particularmente relevante, a apresentação da PEC da Segurança Pública, né, da PEC apresentada pelo ministro Ricardo Lewandowski, que pretende nada mais do que isso: estabelecer o federalismo de cooperação também na área de segurança pública. Permitir que haja um esforço coordenado, um esforço que não fique obstaculizado por fronteiras estaduais, por detalhes de burocracia, tendo em vista o bem maior, que é estancar essa extensão cada vez mais assustadora das atividades do crime organizado. Em termos de cooperação federativa, que distingue a nossa forma de Estado, essa é uma iniciativa a que a Procuradoria-Geral da República empresta adesão com entusiasmo. E também é um motivo de esperança, um motivo de expectativa de que essa luta, embora ela tenha que ser diária e tenha que se valer dos mais variados meios, essa luta será vencida, e com respeito e com atenção aos direitos fundamentais. O Ministério Público Federal, da mesma forma como a Polícia Federal, como salientou o nosso digno diretor-geral Andrei Rodrigues, nós temos sempre essa meta e essa premissa: não se combate o crime atuando da mesma forma que os criminosos. Nós combatemos o crime em função da necessidade de proteger os direitos fundamentais. Não podemos abandonar os direitos fundamentais nesse esforço. Seria uma contradição nos termos, que seria também um sinal claro de fracasso. O crime se combate com vigor. Ninguém vai achar que se combate o crime convidando as organizações criminosas para tomar um chá às 5 horas da tarde e fazendo um pedido encarecido para que eles se convertam ao bem. Se combate com vigor, mas um vigor proporcional, um vigor que haverá de estar assinalado pelo signo, pelo elemento do respeito à dignidade da pessoa humana. Muito obrigado. Agradeço ao Procurador-Geral da República, Paulo Goder Branco, que nos trouxe que nos chama a atenção para a importância e a gravidade da atuação das organizações criminosas no campo virtual, com ataques cibernéticos que oferecem largos ganhos para essas atuações criminosas, que não conhecem fronteiras, não atuam no espaço físico
e, portanto, trazem enorme dificuldade para a prevenção, para a identificação, para o combate à sua atuação, enfatizando a necessidade de se ter uma ampla cooperação entre todas as instituições mais diretamente ligadas ao combate ao crime, o que de fato importante, e é essa atuação que o Ministério Público Federal procura imprimir na luta travada contra essas organizações criminosas, sob a direção de Sua Excelência. Teremos agora, na sequência, a exploração de meu colega do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Mauro Campbell Marques. Muito bom dia a todos e a todas. Eu quero saudar inicialmente o ministro Raul Araújo, nosso mediador, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, aqui ao meu lado, o eminente Procurador-Geral da República, o professor Paulo Gonet Branco, e o eminente Diretor-Geral da Polícia Federal, doutor Andrei Rodrigues. Saudar também os advogados e advogadas aqui presentes, na pessoa do bastonário brasileiro, Beto Simonetti, meu conterrâneo, e saudar aqui todos aqueles que tiveram o privilégio de um dia, como eu tive, de ser secretário de Segurança, a pessoa de Raul Jungmann, um querido amigo e que tanto fez pela segurança pública desse país. Mas, senhoras e senhores, eu tive o privilégio de ter sido e atuado no Ministério Público do Amazonas por 22 anos e chefiado a instituição por 3 mandatos. Também fui secretário de Segurança do meu estado, o que mais tempo passou nesse cargo lá, nos idos da Pedra Lascada, ainda, governador Tarcísio, 91 a 95, salvo equívoco, quando Vossa Excelência estava no Amazonas, já lá no meio das matas do Coari, lá desbavrando o meu Amazonas. E eu vou tomar de empréstimo o que disse o professor Gonet, logo no final da sua fala, de cooperação e integração. Eu hoje sou Corregedor Nacional de Justiça e, nessa posição, tenho o dever de garantir segurança e integridade à magistratura nacional para que ela não sirva como combatente da criminalidade organizada. Não, juiz não é combatente. Eu preciso dar ao juiz condições de segurança para que ele tenha isenção e imparcialidade para examinar também a matéria criminal. Esse é meu dever. E este será o foco da minha fala aqui, em 3 eixos fundamentais para demonstrar que o Conselho Nacional de Justiça, nesses 20 anos de atuação, desde o início dos primórdios dele, de atuação do Conselho, ele já se preocupou com a segurança pública em todas as suas matizes, em todos os seus segmentos, a começar, por exemplo, dos egressos do sistema penitenciário, para que eles não sirvam, para que o sistema penitenciário, uma forja da criminalidade hoje, como uma universidade do crime, eles, ao saírem, tivessem oportunidade. Cito aqui Gilmar Ferreira Mendes, com o programa Começar de Novo no Conselho Nacional de Justiça, e que foram presos de justiça, por exemplo, que reformaram o meu gabinete no STJ lá em 2009, quando essa política foi implantada pelo CNJ. Do mesmo modo, o Conselho Nacional de Justiça regulamentou a audiência de custódia, de que tanto se fala, que foi, a meu ver, um fator de avanço civilizatório, sem dúvida alguma, e eu talvez frustre algumas das senhoras e senhores aqui, ao revelar alguns números das audiências de custódia, que no Brasil, por exemplo, foram realizadas 1.699.074 audiências de custódia. E foram colocados em liberdade 676 mil infratores. Isso desmonta a falácia de que a audiência de custódia foi feita para pôr em liberdade a maior parte dos presos deste país. Isso não é verdadeiro. Ela foi um avanço civilizatório, exatamente, como disse o professor Gonet, no resguardo de direitos fundamentais, para que o preso possa ser apresentado e veja o rosto de um juiz
nas 24 horas subsequentes à sua prisão em flagrante. O que não quer dizer que esse instituto, esse instrumento, não deva ser aperfeiçoado. Eu cito aqui o ministro Lewandowski, atual ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, que vem fazendo um trabalho valoroso de integração por uma proposta de emenda constitucional para que haja efetivamente cooperação. Devo registrar, professor Gonê, que quando secretário de Segurança, imagine Vossa Excelência, que os maiores embates com que eu travava eram exatamente com os membros do Ministério Público do Amazonas, exatamente para convencê-los de que o sistema penal, a responsabilidade deles, dos meus colegas do MP do Amazonas, para com o sistema de justiça criminal, não se resumiria a assinar uma peça vestibular, ou seja, uma denúncia criminal ou umas alegações finais. Não. Eles tinham que necessariamente passar informações para o sistema judiciário penal para que a sociedade tivesse a resposta devida. Este é um fator essencial para a segurança pública. Uma outra atividade, um outro eixo que o CNJ atua muito firmemente diz respeito ao incentivo e instalação de várias especializadas. Ainda recentemente, há cerca de 2, 3 dias, o professor e ministro Alexandre de Moraes falava lá em Coimbra de que nós ainda temos aquela mentalidade, governador Tarcísio, de comarca. E lá no seu estado, em uma única investigação, uma mega investigação contra uma organização criminosa que eu me recuso a propalar o nome, de 300 meliantes, criminalidade organizada. Isso foi distribuído para um juiz criminal em Presidente Epitácio, se eu não me engano, lá de São Paulo. A modernidade do sistema penal exige, e eu tenho aqui à minha frente uma das figuras exponenciais da terceira seção, que além de grande jurista e atuante na terceira seção, ele tem uma máquina fotográfica precisa. O Sebastião Reis está aqui na minha frente. O sistema de justiça penal, ele necessariamente precisa ser revisto e ser atualizado para que nós tenhamos efetivamente várias especializadas em combate ao crime organizado, centralizadoras dessa organização criminal, dessa organização processual, para que tenhamos uma resposta célere à sociedade brasileira, com segurança para o juiz. Eu falava aqui ao governador Tarcísio, caríssimo Andrei, que recentemente, lá em Minas Gerais, numa audiência de custódia, um desses membros da organização criminosa, ao final da audiência, virou para a juíza, que presidia a audiência, quando ela perguntou se ele tinha algo mais a declarar, e ele disse: tenho, sim, senhora. Eu tenho que dizer à senhora que eu sou o número 1 do sistema. E não será um negócio como esse aqui que vai me conter, não. Se eu puder dar um teco na senhora e no senhor, promotor de justiça aí, vou dar, e não será essa prisãozinha que vai me calar. O Conselho Nacional de Justiça existe exatamente para dar a esta senhora a segurança devida. Imediatamente a tomar conhecimento, falei com ela pessoalmente, e para dar prova à criminalidade organizada de que o papel do judiciário é, sim, julgar com isenção, imparcialidade e serenidade, essa senhora vai me auxiliar numa inspeção que eu vou fazer no próximo tribunal deste país. Não vamos arrefecer, não vamos nos acovardar. A magistratura nacional será sempre exemplo para este país. Um outro ponto que eu acho necessário, e Andrei tocou aqui, eu tive a aventura de estar com ele lá em Manaus, na inauguração desse centro de cooperação. Eu falei aqui que fui secretário de Segurança, eu diria numa época jurássica até. Imagine, com aquela extensão territorial e a fronteira permeável que é da Amazônia brasileira, gigantesca, fazer segurança pública sem cooperação com os países limítrofes nossos e com os estados todos da Federação da Amazônia Brasileira. Isso hoje é algo factível, e não só para as polícias. Nós, membros do Poder Judiciário, vamos nos integrar a esse sistema para que haja um intercâmbio de informações. Dou-lhes aqui um exemplo claríssimo da dificuldade dessa interação. Recentemente, cito outro colega e ex-membro do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios,
Rogério Schietti, da terceira seção. Imagine, Schietti, que até há 2 meses passados, no estado do Rio de Janeiro, as viaturas que estavam fazendo as rondas não tinham acesso, elas, de per si, ao banco de dados do CNJ, do banco de mandados de prisão, salvo se entrasse em contato com o centro de operações. Era preciso que abrisse um link, um BI, no nosso sistema para que as viaturas tivessem acesso. Isso foi feito em 24 horas, tão logo o secretário de Segurança me abordou após uma palestra, e isso demonstra a necessidade e a atuação do Conselho Nacional em fazer com que haja um tráfego mais célere de informações. Por último, eu abordo aqui a necessidade de regularização fundiária na Amazônia brasileira. A Amazônia brasileira tem sido fonte absoluta de garimpos ilegais, de crimes transnacionais, sobretudo de entorpecentes, e, diga-se, o Vale do Javari, na minha terra, em que nós, na Secretaria de Segurança, só poderíamos entrar naquele Vale do Javari com uma .50 na proa do barco, sob pena de sermos dizimados. Isso não mudou tanto ainda, lamentavelmente. Mas a atuação da Polícia Federal, e Andrei sabe de heróis da Polícia Federal no estado do Amazonas, faço questão de citar Mauro Espósito, recém-falecido, que desbravava o Vale do Javari na palma de suas mãos e fazia conter o ingresso das Farc, naquela época, em território brasileiro. Nós estamos implantando, e já baixamos um provimento na Corregedoria, que é o IERE, de um cadastro nacional. E vamos lançar agora, em parceria com a Secretaria da Receita Federal, o doutor Barreirinha já esteve conosco, estamos lavrando uma instrução normativa conjunta, em que vamos fazer um recadastramento geral de todas as matrículas no país inteiro, para que elas tenham um CPF único, assim como as pessoas físicas e jurídicas possuem, também as matrículas serão todas cadastradas na medida que forem transacionadas. E, necessariamente, o georreferenciamento acontecerá agora em toda a Amazônia brasileira, por conta e obra e iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, da Corregedoria Nacional de Justiça, para que tenhamos segurança no registro dessas terras. Fala-se muito em crédito de carbono, e a Polícia Federal já tem atuação recente a demonstrar que também nesse ramo a alta criminalidade organizada já se infiltrou e está se monetizando cada vez mais. Com essas palavras, eu quero agradecer a organização do evento aqui, nas pessoas do ministro Gilmar, do Sidney Gonzalez, do professor Blanco, e dizer que, repito, se não houver uma integração absoluta e Ministério Público, Polícia e Judiciário não tiverem a concepção única de câmbio na política criminal deste país, de nada acontecerá. Eu tenho, e disse aqui, professor Gonê, ao governador, reservas quanto à fragilidade na regulamentação dos GAECOS do Ministério Público. Acho muito importante que o Conselho Nacional do Ministério Público, aqui presidido por Vossa Excelência e com membros do Conselho Nacional que estão aqui, exerçam esse controle com rigor absoluto. Para quê? Para que nós não venhamos converter bandido em mocinho. Essa é a preocupação. Quem vos fala é um ex-promotor de justiça que, modéstia à parte, nunca teve uma ação penal julgada improcedente. Mas todos os advogados e advogadas amazonenses, e aqui um belo exemplo do Beto Simonetti, seu pai, o Simonetti, sabem do fino trato com que eu tratava toda a advocacia e a magistratura do meu estado. Mas, necessariamente, eu nunca converti nenhum bandido em mocinho. Com essas palavras, eu agradeço a todos. Muito obrigado. Agradeço ao ministro Mauro Campbell Marques por sua excelente exposição, enfatizando a atuação do Conselho Nacional de Justiça no sentido de posicionar também o Poder Judiciário dentro da luta contra o crime, sem perder
naturalmente, a natureza isenta, imparcial, equidistante, que deve caracterizar os órgãos julgadores, mas com atuação preocupada em assegurar efetividade daquilo que faz, de modo que possa o bem triunfar sempre nesse difícil combate. Quero cumprimentar os colegas do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schetti Cruz, também Sebastião Reis, nosso presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados, Beto Simonetti, e agora teremos a participação do governador Tarcísio de Freitas. Bom, muito bom dia, mais uma vez, no segundo painel do dia, mas eu queria cumprimentar nosso moderador, é uma honra ser moderado pelo ministro Raul Araújo, cumprimentar o doutor Andrei, nosso diretor-geral da Polícia Federal, cumprimentar o doutor Paulo Gonet, procurador-geral da República, e cumprimentar o ministro Mauro Campbell, do meu querido Amazonas, estado que eu morei bastante tempo, para tratar de um tema super caro para a população brasileira, como foi colocado, e todos que me antecederam foram muito precisos na questão do diagnóstico e do prognóstico. Aqueles que lá atrás pensaram no disco da bandeira nacional foram muito felizes. Ordem e progresso. E não existe progresso sem ordem. E, de fato, o crime organizado tem desafiado a todos. O crime vem se sofisticando muito, mas a boa notícia é que as forças de segurança também vêm se sofisticando, também vêm fazendo um enfrentamento à altura. E aí eu quero agradecer o trabalho que vem sendo feito. Eu estou aqui com o secretário de Segurança Derrite, o secretário de São Paulo. Em nome dele, eu cumprimento todos aqueles que fazem parte, que trabalham, que militam na área da segurança pública e que fazem esse enfrentamento super difícil. Como o doutor Andrei colocou, é impossível pensar nesse combate sem a questão da cooperação federativa, porque o crime, de fato, é transnacional, e aí nós temos que pensar no percurso desse crime, na vigilância das faixas de fronteira, na extensa faixa de fronteira, no equipamento do aparato público para fazer essa vigilância. A gente tem que pensar nos nós logísticos, a gente tem que pensar, às vezes, na fragilidade que nós temos nos nossos portos e aeroportos. Nós temos rodovias federais, rodovias estaduais, rodovias vicinais, e aí fica muito claro, fica evidente que se não houver uma grande cooperação, a gente não vai ter sucesso. A logística ela é muito facilitada, o Brasil é um país de vasta extensão continental. O crime se especializou em lavar dinheiro em vários segmentos, o tráfico internacional gera muito dinheiro, e se a gente tiver a fórmula para combater o crime organizado, nós vamos resolver muito o problema da violência no Brasil. Uma parcela considerável dos homicídios no Brasil tem relação com o tráfico de drogas, com a disputa de pontos de venda, e, de fato, o tráfico, a presença do tráfico naquelas comunidades mais vulneráveis é o que afasta muitas vezes o Estado daquele cidadão que mais precisa da presença do Estado. Então é fundamental que a gente tenha êxito nesse combate. E aí a gente tem que se perguntar, por que às vezes é tão fácil lavar dinheiro em determinadas áreas de atividade? É fato que o crime se infiltrou, por exemplo, no setor de combustíveis. Mas por que se infiltrou no setor de combustíveis? Por que é tão fácil obter, por exemplo, regimes especiais tributários, às vezes em determinados estados, para internalizar o combustível no Brasil? E às vezes se obtém um regime especial para internalizar um tipo de combustível, quando na verdade está se transacionando o outro? Por que a gente às vezes não consegue aumentar a carga de fiscalização? A gente às vezes demora para ter os regimes especiais de fiscalização ou para aplicar a solidariedade tributária. Por que a lei do devedor contumaz, que seria fundamental, não passou até hoje no Congresso? E seria um instrumento vigoroso para a gente combater a lavagem de dinheiro nesse setor dos combustíveis, que foi um setor que eles cresceram muito. Como que a gente vai abraçar prefeitos do Brasil inteiro para impedir, por exemplo, a infiltração do crime organizado nas organizações sociais de saúde, melhorando ou qualificando os processos de seleção, de chamamento e melhorando a regulação desse setor, ou mesmo como que a gente vai abraçar os prefeitos para ajudar os prefeitos na gestão dos seus resíduos sólidos, que é outro setor
onde o crime vem se infiltrando, né, com muita sofisticação. Ora, se o crime vem se infiltrando no setor da tecnologia, a gente tem o número que o Dr. Gonê apresenta é um número assombroso, né, do cybercrime, mas, no entanto, ao mesmo tempo que choque, a gente vê aí uma grande oportunidade, porque se a gente conseguir monitorar esses caras, se a gente conseguir combater esse crime, a gente vai puxar o fio da meada e em pouco tempo a gente vai botar muitas cabeças de organizações criminosas atrás das grades e, obviamente, entrar justamente nessa questão da monetização. O Dr. Andrei falou muito da questão da asfixia financeira, e isso é fundamental. E essa asfixia financeira só vai acontecer se a gente tiver agilidade na transferência de dados entre COAF, Receita Federal, receitas estaduais, a atuação conjunta com o Ministério Público, com os GAECos, com as polícias federal, Polícia Civil dos diversos estados. A gente tem visto o esforço das polícias e muitas operações conjuntas têm acontecido e têm sido exitosas, e isso nos dá realmente a esperança. A gente tem visto o investimento cada vez mais pesado em tecnologia, e eu entendo que nós vamos ter aliados daqui para frente. A própria inteligência artificial vai nos ajudar muito a processar muitas informações fiscais e a entender o que está acontecendo, combater com mais efetividade esse crime. Vejo que a cooperação federativa não afasta a competência dos estados, então são questões que coexistem, né? É absolutamente necessária a cooperação federativa, como também, no caso do crime organizado, a cooperação internacional, né? A gente tem que lembrar que a gente não produz os insumos, a droga entra no nosso território, é produzida fora, o armamento entra no nosso território e é produzido fora. Então, como que a gente vai também promover essa cooperação internacional? É fundamental aumentar o custo do crime, né? Se nós não aumentarmos o custo do crime, a gente diminui muito as nossas chances de sucesso. Então, além de tudo que está sendo pensado, nós precisamos aumentar o custo do crime e, de certa forma, endurecer, tornar mais difícil a vida do criminoso que faz parte, né, dessas organizações criminosas, do traficante de drogas. Existe uma questão quando a gente pensa em cooperação federativa, que é a tutela da confiança. Ora, não vai haver cooperação federativa se não houver, né, gestão de confiança, se a gente não tiver, de fato, acesso a dados e acesso a dados com oportunidade, onde esses dados sejam disponibilizados, sejam compartilhados, e esse compartilhamento é fundamental para que a tecnologia funcione, porque se não houver compartilhamento de dados, a gente pode fazer todo o investimento que for em tecnologia e a gente vai chegar atrasado. E, às vezes, essa cooperação não acontece justamente por falta de confiança entre as instituições. Então, é algo, né, de cultura que precisa ser desenvolvida, precisa ser aprimorada. Mas o que eu vejo eu enxergo e trato a questão com otimismo, porque esse assunto tem sido tanto falado e o Dr. Gonê trouxe uma matéria que saiu na imprensa essa semana que fala da preocupação dos nossos empresários, dos nossos investidores com a questão do crime organizado. Significa que isso entrou na pauta. Pode ser que algum tempo atrás não tivesse na pauta como está hoje. Hoje está claro para todo mundo, né, a interferência do crime organizado, a entrada do crime organizado, por exemplo, no setor de combustíveis, no setor de saúde, no mercado financeiro, nos crimes cibernéticos, na negociação de criptomoedas, no resíduo sólido, enfim. Então, tem remédio. A gente sabe como eles estão operando, a gente sabe que é possível coibir, a gente sabe o caminho. E aí é se estruturar, equipar, né, nos equipar com pessoal, com tecnologia, para que a gente possa fazer o enfrentamento, desenvolver, né, todos os protocolos e tudo aquilo, né, toda a governança que essa cooperação demanda, que essa cooperação existe para que a gente seja bem-sucedido, né, aumentando o custo do crime, que é uma coisa fundamental, né, equipando, estruturando as nossas polícias, trazendo tecnologia, e eu tenho certeza, e aí, nesse ponto eu sou otimista, que a gente vai conseguir pegar o fio da meada e entender como é que o crime vem operando. Existe uma questão fundamental, que é instrumentalizar, por exemplo, a justiça eleitoral para que a gente possa coibir com oportunidade o avanço de criminosos, de membros de facção na política, porque muitas vezes eles são financiados para depois
trocar o financiamento por contratos, por prestação de serviço, e é assim que o crime organizado tem acesso às OS de saúde, a contratos de prestação de serviço, tem acesso e passam a atuar efetivamente como milícias, passam a atuar prestando serviços, até o serviço de segurança, achacando empresários. Então, essa instrumentalização é fundamental. E aí fica mais do que evidente que a cooperação federativa é um ponto primeiro para que a gente tenha sucesso, para que a gente tenha êxito, né? E esse intercâmbio tem que acontecer com velocidade. Eu acredito que cada vez mais esse assunto vai ser aprofundado, essa cooperação vai acontecer com velocidade, com cada vez mais meios, com cada vez mais proficiência, e eu tenho certeza que a gente vai ser bem-sucedido. Ninguém vai vencer o Estado. O crime não vai vencer o Estado. Isso não vai acontecer. O Estado sempre vai ser mais poderoso que o crime. E o Estado vai garantir condição aos nossos empresários de investir, vai garantir a segurança para os nossos cidadãos. Então, eu tenho certeza que, no final, o bem vence o mal e o Estado vence essa guerra. Parabenizo o governador Tarcísio de Freitas por sua explanação sobre o tema de nosso painel, trazendo sua autorizada palavra de um dos governadores de estados brasileiros, no caso, o estado mais importante da federação, francamente favorável ao incremento dos instrumentos de cooperação para que haja maior efetividade no combate às organizações criminosas e todas as áreas diversas e que passa a atuar passam a atuar esses grupos criminosos. E com isso encerramos o nosso painel com 4 palestras de excelência que nos trouxeram mensagens positivas, mensagens que apontam para um futuro promissor, no sentido de que tenhamos êxito, vitória nesse combate contra as organizações criminosas. Quero então agradecer novamente o convite que nos foi formulado para participar deste evento do Fórum de Lisboa, 13º Fórum de Lisboa, e agradecer também aos que estiveram até o momento com suas atenções para as apresentações que aqui foram realizadas. Faço menção ao embaixador Raimundo Carreiro, estive aí sempre muito atento, e podemos encerrar então o nosso painel. Muito obrigado a todos.